Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula Deus. Sou o professor Luciano Teixeira e nós vamos dar continuidade ao assunto globalização. Num primeiro encontro nós falamos do que é globalização, conceito de globalização, a partir da ideia ali de aldeia global do Marshall McLuhan. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco dos impactos negativos da globalização, abordando ali a questão da desterritorialização, né, no caso da perda da identidade, no momento em que nós vamos tendo a padronização de consumo, né, a padronização, né, de algumas marcas e itens em que nós vamos consumindo no mundo inteiro, nós podemos gerar também um processo de desterritorialização. Nós vamos ter, né, o rompimento, digamos assim, de determinadas culturas, né, a perda da identidade, da cultura, da singularidade. Porque no momento em que eu pego aquela cultura que é de um determinado lugar, de um determinado espaço, e aquela cultura ela é única, né, naquele espaço, eu posso transformar essa cultura em algo global, em algo padronizado. Podemos ter ali a apropriação cultural, exatamente, a apropriação cultural, a violação daquela cultura. Então, temos dentro da globalização como fator negativo a apropriação cultural. Né? Então temos ali a padronização de consumo, a violação, digamos assim, de determinados valores em prol de algumas marcas, né? Que é o efeito da nova fase do capitalismo. Né? Então determinadas marcas, corporações se apropriam daquela cultura, né? Que é algo único naquele espaço e aí transformam essa cultura em algo global. Tá? Então, também um dos efeitos, né, da globalização visto como um fenômeno social e cultural. Tá? Então, é muito difícil agora se consumir. Vou dar um determinado exemplo. Você vai para a Itália e aí eu vou pedir um mimo, um presente ali. Vou pedir para que você traga uma miniatura do Coliseu, onde na minha fantasia, essa miniatura do Coliseu, ela foi feita por um artesão italiano. E aí você compra a miniatura daquele Coliseu, e aí você traz, e aí eu olho embaixo da miniatura, está escrito Made in China. Você vai para Paris, eu peço, traz uma miniatura para mim da Torre Eiffel lá, algo que só tem... E aí você traz, compra aquela miniatura, na minha fantasia foi feito por um artesão francês. Francesa. E aí eu vou olhar embaixo... Made in China. Então temos uma das questões, né, a perda de algo que seja único, que só tenha naquele lugar. Ao mesmo tempo que a globalização ela facilita o acesso, né, mas ela também rompe com esta singularidade. É a ideia, né, do padrão de consumo, um efeito negativo. Então, desterritorialização, apropriação cultural, né, a violação, rompimento muitas vezes daquela cultura, porque agora ela é padronizada. O enfraquecimento do Estado-nação. O que seria o enfraquecimento do Estado-nação? Né? Cada Estado possui ali, né, onde é um Estado, ele é uma autoridade, ele tem a sua autonomia jurídica. E muitas vezes essa corporação, né, para ela estabelecer uma unidade dentro daquele Estado, né, aquele Estado acaba se enfraquecendo para receber essa corporação. De que forma? Nós temos leis ambientais, por exemplo. Nós temos leis ambientais, nós temos questões ambientais rigorosas, nós temos determinadas leis federais, como, por exemplo, não beber, não consumir bebida alcoólica, de repente, dentro de um estádio. Mas num determinado evento, vamos pegar ali a Copa do Mundo FIFA, vem uma ordem no qual o patrocinador, né, a marca de cerveja que patrocina o evento FIFA, ele tem como, né, digamos assim, como regra, como medida para poder patrocinar o evento naquele lugar, vender bebidas alcoólicas dentro do estádio. Só que naquele país é proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio, mas vai ter um evento FIFA. E quem patrocina um dos patrocinadores da FIFA, nós estamos falando ali de uma marca de cerveja, né, de uma empresa de cervejas. Então podemos pegar ali a Ambev. E uma das condições para continuar promovendo aquele evento é a autorização para vender bebidas alcoólicas dentro do estádio. E aí o Estado cede, ele, né, rompe com esta lei, ele autoriza, então, no caso, que seja vendido
né, bebidas alcoólicas dentro do estádio. Então isso é uma das questões, enfraquecimento do Estado-nação, ou a questão da violação de leis ambientais para, né, acomodar uma determinada empresa, ok? A ação da mídia ela é extremamente forte, ela é extremamente agressiva, né? Já saiu uma pesquisa uma vez que nós somos bombardeados com mais de 5.000 propagandas por dia, propaganda. A ação da mídia é intensa. Sky, você na frente sempre. Vocês acabaram de enxergar a Gisele Bündchen aqui. Com certeza, vocês acabaram de enxergar essa mulher maravilhosa aqui. Então, a propaganda Havaianas, todo mundo usa, né? A questão da Coca-Cola, beba Coca-Cola, né? Use Coca-Cola, é o caderno da Coca-Cola, é a mochila da Coca-Cola, o boné da Coca-Cola, você escreve no caderno da Coca-Cola, com uma caneta Coca-Cola, o material veste calça da Coca-Cola, tênis da Coca-Cola, camisa da Coca-Cola e ainda bebe Coca-Cola. Então, a marca, o poder dessa marca, a ação da mídia, né? E aí, a partir disso, a padronização cultural. Nós nos vestimos iguais, né, praticamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você pega uma foto ali de uma turma de uma escola, ela pode ser uma turma de uma escola na Espanha, na Itália, né? Pode ser no Marrocos, pode ser na Tunísia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, né? Na Alemanha, enfim, na Noruega, essa grande padronização cultural. E claro, e aí vai gerar uma mudança de comportamento, que é a reflexibilidade social, que nós vamos ter uma aula à parte, a mudança de comportamento, né, os consumos e as ideias também de valores, né, alguns valores mais antigos, né, eles passam a ser banalizados, temos toda uma transformação. A relação de poder também, porque agora, né, os estados se tornam dependentes, né, da tecnologia, então uma ideia de quem tem tecnologia também detém poder. Vou dar um exemplo, informações via satélites, informações de sistemas de defesas, né, informações, software também para que possa gerar, né, um desenvolvimento tecnológico em um determinado país. Vou dar um outro exemplo, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Não é somente uma guerra comercial, mas é também uma guerra tecnológica, envolvendo a produção ali de smartphones, onde os Estados Unidos acusa a China de estar violando a propriedade intelectual, né, de empresas norte-americanas. Então, a relação tecnológica é muito forte e a dependência tecnológica é muito forte. Então, quem detém tecnologia também detém poder, detém informação. Vamos falar sobre serviço secreto, a questão da CIA, a questão do serviço secreto também russo, israelense, informações, poder, tá? Dependência tecnológica, isso é muito grande, isso é muito forte. Tá? E aqui a imagem maravilhosa, Pink Floyd trazendo um pouco dessa ideia de padronização, de homogeneização cultural, né? Costumo brincar aqui com a ideia do que nós éramos antes da globalização e o que nós nos tornamos depois da globalização. Algo totalmente padronizado, totalmente homogeneizado, né? Totalmente, somos todos iguais, consumimos os mesmos produtos, as mesmas músicas, né? As mesmas notícias, então é tudo muito padronizado. Ah, essa é a questão. Um pouco da intervenção cultural, no qual muitas empresas também, às vezes de forma simpática, elas tentam buscar aquele consumidor local, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um hambúrguer de sabor churrasco, né? Uma cerveja sabor erva mate, um perfume com um cheiro de erva mate, né? Um determinado produto, as cores da bandeira. Então, uma ideia de apropriação, de intervenção, buscando a simpatia, né, daquele consumidor. Então, temos um pouco dessa intervenção cultural, ela é feita através de filmes, vamos pegar na década de 70, né, Embalos do Sábado à Noite, né, As Panteras, nos tempos da Brilhantina. Então, tudo isso leva o produto para aquele lugar. Então, o cinema é algo espetacular, né, para difundir um determinado produto. Vocês lembram, existia um produto, as pessoas queriam se vestir, queriam escutar, consumir aqueles produtos daquele filme. Então, basta a gente observar o quanto nós temos também de ampliação, né, cultural e intervenção a partir do cinema. Então, a globalização, ela é a homogeneização, padronização também, né, dessa cultura. E também vamos observar o processo de segregação, porque nem todo mundo tem acesso a essa globalização. Ao mesmo tempo, ela segrega. Então, nós vamos ter lá o vietnamita, nós vamos ter lá o chinês, cuja mão de obra é escrava, ou semelhante ao de escravo, que é o trabalho análogo de escravo, que é quem confecciona um tênis, que é quem confecciona um determinado produto. O vietnamita que faz o tênis, ele não consome esse tênis.
Então, aquele que faz um determinado smartphone, muitas vezes ele não vai ter condições de consumir aquele smartphone. Então, a globalização, ela não é para todos. A globalização, ela não é para todos. Ela atinge de modo global, como uma nova fase do capitalismo, mas nem todo mundo consome essa globalização. Nem todo mundo consome o Nike, nem todo mundo consome o smartphone, o computador, o produto. Nem todo mundo tem condições, tem acesso. Então a globalização ela também segrega. Muitas vezes aquela mão de obra daquele vestuário, mão de obra da Adidas, Puma, Nike, eles não vão consumir esses produtos. Até porque nós estamos falando de uma mão de obra extremamente barata no Sudeste, no Leste Asiático. Lembrando que a região é a fábrica do mundo. Então a globalização ela promoveu uma terceirização. A mão de obra foi terceirizada. Então um produto é desenvolvido num determinado lugar e é montado num outro lugar. Então a Apple ela é desenvolvida na Califórnia e é montada na China. Isso é terceirização. Isso aconteceu a partir da globalização. Perfeito? Por que é montado na China? Porque é mais barato. Então a Nike desenvolve um design, um produto nos Estados Unidos, mas ele é montado em Bangladesh, Vietnã, Filipinas, Malásia, Indonésia, China, Índia. Isso é terceirização da mão de obra, porque lá é muito mais barato. Então nem todo mundo consome esse produto. A globalização ela segrega. Ela não representa o acesso para todos. É importante ressaltar aqui que a partir da globalização nós tivemos o aumento do trabalho análogo ao de escravo. O que é isso? Um trabalho semelhante ao de escravo. E aí, esse trabalho análogo ao de escravo, ele foi registrado principalmente na Ásia, no Sudeste Asiático. Porque nós temos lá uma população muito mais abundante e uma mão de obra muito mais barata. Então, empresas como Nike, como Puma, Adidas e também fabricantes de tecnologia, vamos pegar ali a Apple, entre outras marcas, elas migraram, elas terceirizaram a sua montagem para esta região. Nós vamos observar aqui que na China, no Vietnã, Indonésia, Filipinas, Malásia, a hora trabalhada ela custa centavos. Então, isso também é uma questão grave. A partir da globalização, tivemos o aumento do trabalho análogo ao de escravo. Então, o regime semelhante ao de escravidão. E isso se dá principalmente na Ásia, Sudeste Asiático. Pela mão de obra abundante, também por populações mais carentes e que foram exploradas. Então, onde a hora custa ali centavos, ok? Muito importante isso. Aí temos aqui um aplicativo que vai trazer para nós uma informação, um aspecto até positivo daquelas empresas que já foram, no caso, avaliadas, que já tiveram ali algumas denúncias quanto ao uso da mão de obra escrava. Tivemos aqui situações no Brasil também de empresas que utilizaram a mão de obra análoga ao de escravo de bolivianos, de peruanos, isto em São Paulo, onde esses trabalhadores foram colocados amontoados dentro do apartamento, onde eles pagavam aluguel trabalhando. Então, trabalhavam para pagar a moradia, o consumo de alimentos e também a água. Isso aqui no Brasil. E aí o aplicativo Moda Livre, que é gratuito, ele estabelece essa denúncia, essa avaliação de determinadas empresas. Empresas que já foram denunciadas e empresas que nunca tiveram nenhum tipo de denúncia. Vale a pena fazer esse acesso para a gente observar aqui situações dessas empresas que estão também no mundo inteiro. Esta é a parte extremamente negativa. O trabalho análogo ao de escravo que aumentou nos últimos anos. Notícia triste, né? E lembrando que nem todo mundo tem acesso a esta globalização. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu!